Então vamos lá, continuar os processos regulares. A gente parou no conselho de justificação. Agora vamos para o conselho de disciplina. A gente deve estar terminando nosso curso essa semana. Inclusive eu vou passar muitos exercícios, né, de acordo com os processos regulares, porque a gente sabe que processo regular é certeza de cair em prova, não tem nem como não cair. Então, ou cai conselho de justificação, ou conselho de disciplina, ou PAD. No caso da prova passada, caiu o conselho de justificação e conselho de disciplina. No caso, cobraram só esses prazos que eu já falei para vocês, o prazo final, para que seja dado o resultado final. Então, indo para o conselho de disciplina, na verdade é muito simples o conselho de disciplina, porque ele muda pouca coisa do conselho de justificação. Na verdade, ele não muda quase nada. E a gente vai ver isso agora na nossa aula. Então, o conselho de disciplina, pessoal, a gente sabe que o conselho de justificação ele é destinado para quem? Para os oficiais. Já o conselho de disciplina ele é destinado para as praças com 10 anos ou mais de 10 anos de serviço militar prestado ao Estado. Então, o conselho de disciplina é somente para os praças, certo? Com 10 anos ou mais de serviço, para ver a sua compatibilidade em permanecer na corporação, é claro. Então, o conselho de disciplina ele é destinado às praças, certo? Da ativa também, ou da reserva remunerada, certo? E a sua incapacidade moral de permanecer no serviço ativo ou então na situação de inatividade em que se encontra, certo? Então, professor, quais são as autoridades que podem instaurar o conselho de disciplina? Que eu não sei, eu vou explicar. Pessoal, no conselho de justificação a gente tem quem? O governador e o controlador. Aqui já vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter dois casos, pessoal. No conselho de disciplina, na regra geral, quem instaura é o controlador geral. Só que a gente vai ter uma regrinha específica que o secretário de Segurança Pública também vai poder instaurar o conselho de disciplina, que é quando foi envolvido, pessoal, dois militares de duas corporações diferentes, ou seja, se envolveu um policial militar e um bombeiro militar no mesmo caso. Então, quem pode instaurar é o secretário de Segurança Pública. O controlador geral também vai poder instaurar, mas nesse caso o secretário também vai poder instaurar o conselho de disciplina, certo? Então, quem instaura na regra geral, o controlador, quando for nesse caso específico, é o secretário de Segurança Pública ou o controlador também. A gente tem aqui o nosso acusado. Já falei que o acusado aqui no Conselho de Disciplina vai ser uma praça com 10 anos ou mais de serviço militar, certo? Então, não é muito difícil saber os acusados aqui nos três conselhos. No Conselho de Disciplina é uma praça militar com 10 ou mais anos de serviço, certo? Os membros também não vai mudar muita coisa. Os membros a gente tem aqui, pessoal, como a gente já falou no Conselho de Justificação, vão ser a comissão, certo? Vai ser composta por 3 oficiais, certo? Seja policial militar, bombeiro militar ou das Forças Armadas, certo? Então, o mais antigo, é claro, vai ser o presidente da comissão, certo? E por ordem de antiguidade a gente vai ter o outro que vai ser interrogante, certo? O relator, o último, né, vai ser relator e escrivão. Só que a gente vai ver aqui, pessoal, que diferente do conselho de justificação, o presidente aqui, o mais antigo, né, ele pode, pessoal, o mais antigo, né, vai ser no mínimo um capitão, é claro, ele vai poder escolher, certo, nomear um subtenente ou um sargento, pessoal, para auxiliar esse conselho de disciplina. Ele vai ser o escrivão, certo? Ele vai somente auxiliar. E o aluno me pergunta, professor, mas esse subtenente ou sargento que ele nomear para ser escrivão, ele vai fazer parte da comissão? Pessoal, não. Prefeito de prova não vai fazer parte da comissão, certo? Esse subtenente ou sargento, ele só vai funcionar para auxiliar como escrivão, para fazer a remessa do documento. Ele vai fazer lá o documento, só que ele não vai integrar o conselho, certo? Ele não vai fazer parte da comissão. Aí a gente tem aqui quem não compõe a comissão, também não vai mudar quase nada do conselho de justificação. Só que aqui a gente vai ter mais uma mudança do que difere do conselho de justificação. Aqui no conselho de disciplina, pessoal, quem não pode compor a comissão é bem parecido com o conselho de justificação. Só que no conselho de justificação
a gente vai ter quatro casos que não podem participar da comissão. No conselho de disciplina nós só vamos ter 3. Aqui no conselho de disciplina, parecido com o conselho de justificação, quem não vai poder fazer parte da comissão primeiro? O oficial que formulou a acusação, é claro, se for um oficial, já que ele acusou, né, aquela praça. Então é claro que por regra, por lógica, ele não vai poder fazer parte da comissão. Os oficiais que tenham parentesco, né, com o acusado ou com o acusador, né, parentesco consanguíneo, até o 4º grau, né, como a mesma regra, certo? Colateral de natureza civil. Então, terceiro, os oficiais que tenham particular interesse no conselho de disciplina, na decisão final, seja para prejudicar ou para ajudar o acusado ou o acusador. Então, os oficiais que tenham particular interesse não vão poder fazer parte desse conselho de disciplina. Mas, professor, e o oficial subalterno, ele pode fazer parte do conselho de disciplina? Pode, pessoal, porque o subalterno vai ser um 2º tenente ou 1º tenente. Aqui no caso do conselho de disciplina, o acusado vai ser o quê? Uma praça. Então não tem problema nenhum, certo? Então isso é o que difere. No conselho de justificação, o oficial subalterno, ele não pode fazer parte da comissão, certo? Então lembrem disso. Testemunhas, pessoal, também não vai mudar nada, até 3 testemunhas de acusação, até 3 testemunhas de defesa, que no caso aqui vai ser ouvido primeiro as testemunhas de acusação. Por que a de acusação, professor? Já expliquei. Porque primeiro elas vão fazer todas as acusações possíveis, para depois as de defesa se defender de todas as acusações. Porque se eu me defender primeiro, aí vai a de acusação, aí ele acusa novos fatos, como é que eu vou me defender novamente? Então, primeiro a de acusação, depois a de defesa, certo? Os membros da comissão vão escolher os 3 de acusação e o seu advogado, e junto com o acusado, vão escolher os 3 de defesa, certo? Então, continuando, pessoal, a gente tem os prazos. Vamos começar com o prazo para defesa prévia, mas na mesma regrinha a gente sabe que o presidente, né, vai convocar a comissão, é claro, vai convocar o acusado, né, e o seu advogado para a primeira audiência, para o primeiro interrogatório. Então, após a primeira audiência, né, ele vai ser cientificado de todas as acusações, de tudo que ele está sendo acusado, e nessa audiência ele já pode apresentar documentos em sua defesa, né? Já vão ser feitas leituras de documentos, já pode apresentar suas 3 testemunhas de defesa e ele vai apresentar provas de sua inocência, certo? Então, após essa fase, né, após a primeira audiência, após o primeiro interrogatório, aí ele vai ter a defesa prévia. Ele vai ter 3 dias após o interrogatório, prazo de 3 dias, assim como no conselho de justificação, para poder apresentar sua defesa prévia. Nessa defesa prévia, ele vai apresentar documentos, né, as provas. Essa é a chamada fase de instrução. Aí depois, após a fase de instrução, aí a gente vai ter o prazo para a defesa final. Lembre-se que no conselho de justificação, o prazo para a defesa final é de que, pessoal? De 15 dias. Aqui no conselho de disciplina, o prazo para a defesa final aqui já muda, aqui já é 8 dias, então vai caindo, apesar de ser um erro grande aqui da legislação, que a gente tem o prazo aqui, ó, 60 mais 15, 45 mais 15 e 30 mais 15, como a gente sabe é muito simples, teste de 15 e 15. Já o prazo para a defesa final, aqui no conselho de justificação é 15, aqui no conselho de disciplina somente 8, certo? Então após a defesa final vai ter a sessão secreta, que é a famosa sessão de deliberação, né? Em que o acusado não vai poder comparecer, somente seu advogado, caso queira. Aí vai ser dado lá o resultado final. Foi depois da sessão secreta, né, depois da deliberação, o relatório vai ser remetido à autoridade competente, né, a autoridade que instalou, o conselho de disciplina que instaurou, pode ser o controlador geral ou o secretário de segurança pública. Depois que o relatório é encaminhado à autoridade competente, ela vai ver se ele é acusado ou não, se ele é culpado ou não. E é claro, se o conselho de disciplina, né, absolver-se militar, é claro que a autoridade competente não é obrigado, né, não são obrigados a acatar. Então, o conselho de disciplina é basicamente isso. Então, pessoal, puxando uma última informação do conselho de disciplina, que é bem parecido com o conselho de justificação. Aqui no conselho de disciplina, pessoal, na primeira reunião em que o presidente vai convocar os membros da comissão, vai convocar o acusado, e o seu advogado, é claro, né?
Então, após a primeira reunião, certo, em que ele vai ser cientificado de todas as acusações que estão sendo intimadas a ele, nessa primeira reunião, é claro, ele já pode apresentar documentos, a sua defesa, é claro. Só que a gente tem aquela velha regra, pessoal. Se a praça for convocada a primeira vez para essa reunião, certo? Ela não for localizada ou deixar de atender essa intimação formal, se ela não comparecer perante ao Conselho de Disciplina, ele vai ser o que? Chamado novamente, vai ser publicada essa intimação, convocando novamente na sua organização policial militar. Se ele não obedecer a essa segunda chamada, o processo vai ocorrer, assim como no Conselho de Justificação, a revelia, certo? Então, o praça militar com 10 anos ou mais de serviço, acusado, se ele não atender a segunda publicação, a segunda chamada, ele vai ser acusado à revelia, ele vai ser julgado à revelia. Como assim? Ele vai ser julgado sem a sua presença, certo? A comissão vai nomear outro defensor, vai nomear um defensor dativo, certo? Para defender esse acusado. Ele vai defender mesmo sem a presença da praça que está sendo acusado. Então, a comissão vai nomear um defensor dativo, certo? Para promover a defesa da praça, certo? E esse defensor vai acompanhar todos os atos processuais, vai acompanhar o processo. Se caso o acusado, a praça, reaparecer, certo? Ela vai pegar o processo de onde parou, não vai se reiniciar o processo simplesmente porque reapareceu a praça. Então, essa praça, ao reaparecer, é claro que ela pode nomear outro defensor, pode substituir o defensor que a comissão escolheu e pode nomear outro, ela tem livre escolha para isso. Então, só puxando essa informação, que é bem parecido, é idêntico, é igual ao Conselho de Justificação, certo? Então, até a próxima aula, a gente finaliza o nosso Conselho de Disciplina. Um abração, pessoal. A gente já tem o nosso novo material, que é o nosso caderno de questão, que são 100 questões explicadas e selecionadas. Quem quiser adquirir, vocês já sabem como é que faz, só falar comigo que eu explico. Custa só, para vocês do curso, custa só R$30, certo? É caderno de questões com 100 questões selecionadas, questões exclusivas, pessoal, explicadas passo a passo, 100% PDF, também pega e recebe no e-mail. E ensina a matar qualquer questão e desvenda, pessoal, os processos regulares, que é o que eu estou passando para vocês, e as sanções administrativas disciplinares. Mas vem com um CD MP4, certo? Que vem com simulado comentado. Vocês vão receber no e-mail de vocês. Então, é muito bom, certo? Material recebido inteiramente por e-mail. Chama no WhatsApp do professor, no Facebook, tanto faz. E adquira o nosso kit de aprovação. Até a próxima aula.